vocês imaginam que o Grafana em si, ele não coleta absurdamente nada, tá? Então, você imagina que você precisa ter algo externo, tá bom? Para poder enviar aqui para o Grafana, tá bom? E o que é esse algo externo? É o que nós chamamos de data source. Eu vou chamar aqui de DS, tá? Data source. O que são os data sources? São as plataformas externas que estão, né, que não estão junto com o Grafana, que não é o próprio Grafana, e que essas plataformas externas elas estão responsáveis por realizar todas as coletas que vocês precisam. Por exemplo, eu tenho uma loja de venda de móveis, né? Eu tenho uma loja de venda de móveis, essa loja tem uma aplicação, um software, vou chamar de app aqui. Tá? E dentro dessa aplicação tem o que a gente chama de banco de dados, né? A gente precisa armazenar o troço em algum lugar, né? Então, eu vou fazer os risquinhos aqui de banco de dados. Então, você imagina, por exemplo, que o Grafana, que é esse cara aqui, tá? O que ele faz? Ele vai acessar esse banco de dados, tá bom? E o que ele vai fazer com esse banco de dados? Ele vai começar a coletar informações, por exemplo, quantas vendas foram feitas no dia, né? As vendas foram, né, populadas numa tabela específica. Então, o Grafana vai monitorar essa tabela, vai saber quantas interações ocorreram nessa tabela, vai começar a coletar essas métricas, tá? E mesmo que não seja um banco de dados, né, no meu caso específico, eu uso muito um cara chamado Zabbix, ou Zabbix, para quem aí conhece, né? Alguns chamam de Zabbix, outros chamam de Zabbix, né? É tipo a discussão do editor de texto, né? Tem gente que usa o Nano, tem gente que usa o VI, né? E pô, um fala que o VI é bom, o outro fala que o Nano é bom. Pô, eu trabalho com Linux, cara, desde 2001, tá? Desde 2001. Eu aprendi a trabalhar com Linux no Slackware. É um Linux um pouco antigo, né? Mas, porém, ele ainda está aí em atividade até hoje. É um Linux muito bacana. É um Linux difícil de se trabalhar, porque muita coisa não, vamos lá, 99,8% das coisas tem que ser compiladas no negócio, entendeu? E lá eu aprendi, quando eu comecei nesse mundo de Linux, eu aprendi usando um editor chamado Pico. É Pico, né? Esse cara. E o Pico, ele meio que deu lugar para o Nano, eu acabei acompanhando. Não quer dizer que, né, que você não tenha que usar o VI, né, que é um editor padrão, né, que inclusive é o editor que cai nas certificações LPI, quando você vai tirar uma certificação Linux, a LPI, né, LP, que alguns chamam assim também, você precisa, é tudo em cima do VI lá, entendeu? Então, fica aí mais a dica. Então, o Grafana é isso. Então, você imagina que nós precisamos de um data source, tá? Para monitorar qualquer coisa. No meu caso específico, se vocês forem olhar aqui, deixa eu adicionar aqui um novo dashboard super rápido, adicionar um novo painel. Se vocês forem olhar aqui, eu tenho uma base de dados que o Grafana simula informações e eu tenho dois ABICs aqui. Tá vendo? Dois ABICs também. Eles estão fazendo o quê? Eles estão coletando métricas de alguma coisa, né? No meu caso específico, estão coletando métricas de um provedor de internet. Dois provedores de internet especificamente, tá? Então, essa é a sacada da grande diferença entre você ter o Grafana e saber qual é o poder que o Grafana te proporciona, tá? Então, essa é a sacada. O Grafana, ele é apenas mais uma ferramenta que vai unir forças com o que você já tem. Se você tem um Zabbix, o Grafana vai ser uma mão na roda. Se você tem PRTG, o Grafana vai ser uma mão na roda. Se você tem o Dude, Prometheus, InfluxDB, PRTG, um banco de dados, Postgre, MySQL, Oracle, o que você tiver, o Grafana vai coletar métricas daquilo ali, vai gerar observabilidade disso, ou seja, ele vai criar dashboards, e esses dashboards é o que vai trazer a informação onde você vai poder ter uma tomada de decisão.